Neste momento, vamos estudar o livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim fazendo, você passa a receber todas as novas programações feitas através do canal do YouTube. Peço ainda que para você divulgue e propague todos os nossos programas e os nossos trabalhos, compartilhando com o maior número de pessoas, para que possamos abranger bastante com as verdades de Deus. Obrigado. No estudo de hoje, capítulo 33, Espíritos Obsessores, companheiros de experiência. Quando falamos de espíritos obsessores, a primeira coisa que vem na nossa mente é a imagem de espíritos que prejudicam, que estão assim atormentando a vida das pessoas. Mas, no entanto, o espírito obsessor, no fundo, é também um espírito filho de Deus, a caminho da evolução e do aperfeiçoamento. Na verdade, não deixa de ser amparado por Deus e pelos benfeitores espirituais. Às vezes, pronunciamos a palavra obsessores qual se o conceito designasse uma raça de criaturas diferentes e alinhamos apelidos que nos definam assombro e repugnância, como sejam demônios desencarnados, gênios infernais, espíritos perversos. Sem dúvida que são palavras que denominam até adequadamente a qualificação dos espíritos obsessores. Mas, no entanto, podemos considerar que são espíritos equivocados que não conseguiram se transformar enquanto na existência da vida na Terra e carregam em suas almas os tormentos prejudiciais que não apenas desviam do caminho de Deus, mas também do caminho que poderiam estar trabalhando, beneficiando outros e se beneficiando. Sem dúvida, em sã consciência, ninguém se afina com o mal, como ninguém se harmoniza com a doença. Se providenciamos, no entanto, socorro adequado aos enfermos do corpo, a que título relegar a regime de absoluta condenação aqueles irmãos nossos que se marginalizaram do ponto de vista espiritual em precipícios de trevas? Então veja que o Espírito Emmanuel considera a nossa posição de não ficarmos apenas condenando os espíritos perdidos, mas que tenhamos misericórdia, que tenhamos compaixão, pelo menos orando para que possam receber as elevadas vibrações dos céus, para que um dia possam se recuperar no caminho de Deus. Por isso que diz aqui, não deixar em absoluta condenação aqueles nossos irmãos que se marginalizaram. Provável que numa condição extremamente difícil de prova, de expiação aqui na existência Terra, não conseguiram se aperfeiçoar. Não, talvez tivessem chances, mas também não aproveitaram os proveitos, os benefícios, as ajudas que provavelmente poderiam ter. E acabaram se transviando pelo caminho talvez mais doloroso e mais fácil. Certo? Pessoa alguma se lembrará de pedir um prêmio a fim de laurear os que delinquiram, mas é preciso considerar que são eles seres humanos tanto quanto nós mesmos, aguardando remédio e proteção para que se levantem de novo à altura da humanidade. Veja que o Espírito Emmanuel
através das palavras de Chico Xavier, nos alerta, a fim de que não fiquemos apenas condenando os erros, as imperfeições e as qualidades negativas das pessoas, que tenhamos capacidade de olhar o ponto positivo e imaginar que o Senhor Jesus nunca deixou de amparar, inclusive aqueles que se perderam e que se deixaram cair nas trevas. Por certo que Jesus acompanha todos esses espíritos perdidos, visando a elevá-los um dia na qualificação junto ao caminho de Deus. E para isso, não só apenas contam com outros espíritos benfeitores que também trabalham lá no local denominado trevas, visando a elevar, a recuperar os espíritos que ainda se encontram equivocados. Jesus elabora todo um trabalho intensivo de não perder nenhuma ovelha do rebanho de Deus. Veja que, mesmo que caia nos níveis condenáveis, Jesus espera com muito amor, bondade e paciência um dia recuperá-los para os desígnios de Deus. Por certo que esses espíritos trevosos, aparentemente condenados e sem possibilidade de recuperação, serão colocados no rol dos espíritos que vão ser exilados da Terra, que serão colocados num outro planeta primitivo para que recomecem a caminhada da humanidade. Mas mesmo nesse planeta primitivo, por certo que o infinitamente perfeito amor de Jesus vai estar presente, coordenando, incentivando, envolvendo todos os espíritos que lá estiverem na longa caminhada através das dores e sofrimentos, porém sempre acompanhados pelo amoroso olhar de Jesus. Por isso, por mais endividado ou inferior que nasça um espírito no campo terrestre, as leis de Deus jamais o abandonam e selam-lhe o berço com a presença do amor, a começar pela ternura do coração materno, capaz de auxiliá-lo até as últimas raias do sacrifício. Portanto, veja que um espírito endividado vai nascer aqui na Terra, nasce, embora aparentemente condenado, mas sempre amparado pelo amoroso olhar de Jesus. Ele, embora solicite para cada pessoa que erra no caminho, que se submeta à justiça de Deus, mas sempre colocando o amoroso braço de amparo para todos. Não quer dizer que um espírito já nasça numa situação difícil, aparentemente necessitando passar por uma prova e sacrifício, não tenha o amparo dos espíritos protetores e do próprio olhar amoroso de Jesus. Veja que Jesus ama a todas as pessoas. E espírito algum, por mais detestado ou ignorante na instância física, pelas mesmas leis de Deus, não voltará ao mundo espiritual sem a dedicação de alguém que o ame. Não é? Uma vez tinha um espírito sendo julgado no mundo espiritual. Ele foi condenado por todos e colocado numa situação de enclausuramento nos abismos. Aí um espírito comparece e diz e solicita a autorização para que ambos possam nascer e que ela gostaria de recebê-lo como filho.
Aí, fazendo-se análise, o juiz que estava avaliando a situação comentou o seguinte: esse espírito foi o teu filho na existência anterior, agora que nós estamos avaliando. E ele teve a maldade de matar você, que era a mãe dele. Você foi a mãe dele. Mas ela falou assim: eu compreendo isso e quero voltar à Terra, dedicar todo o meu amor a esse espírito e recuperá-lo para Deus. E que peço essa autorização. Aí os espíritos falaram assim: você vai passar uma situação muito difícil, com probabilidade de ele errar de novo. Ela solicitou essa oportunidade. Então veja como está escrito aqui, né? Espírito algum, por mais detestado ou ignorante na instância física, pelas mesmas leis de Deus, não voltará ao mundo espiritual sem a dedicação de alguém que o ame. Veja o que diz aqui, não é? A presença do amor, a começar pela ternura do coração materno. Uma mãe que sacrifica tudo o que for necessário para recuperar aquele filho perdido. Os chamados protetores e guardiães não transitam apenas nos lares humanos, sustentando os homens para que não resvalam de todo nos abismos dos erros. Vela igualmente nos despenhadeiros da sombra, insuflando esperança e consolação àqueles irmãos que despertaram, além da morte, entre cáusticos de remorso e crises de loucura, resultantes das faltas e transgressões a que fizeram no curso do estágio físico. Então veja que os chamados protetores e guardiães não estão apenas nos lares das pessoas, estão nos profundos abismos, nos antros de perdição, em todos os locais onde estão os perdidos, os desviados do caminho do bem, os equivocados que transitam no caminho da perdição. São os espíritos que trabalham intensivamente como colaborador de Jesus, visando a recuperar esses exatamente espíritos transviados do bem para o caminho do bem que Jesus espera conduzir todos ao rebanho de Deus. Então, num determinado exemplo, uma menina de uns 13 anos e com uma irmã de 7 anos vivia com a mãe. A mãe arranjou um namorado que passou a ser o padrasto delas. Aí ele era um tipo de policial que andava armado e sempre retornava para casa com um pouquinho mais de bebida na cabeça e espancava todos os dias. Aí um dia ela planejou, no momento em que o padrasto estiver caído, pegar a arma dele e matá-lo. Jesus, sabendo disso, fez com que aquele homem, antes dele desmaiar no chão, tirasse o cartucho da arma. Aí, e caiu. Aí depois a moça chegou, a menina de 13 anos, pegou aquela arma e falou assim: primeiro eu atiro nele, depois vou atirar em mim mesmo. E estava pronto para fazer isso. Só que quando ela pegou e apontou e atirou, não saiu o tiro, né? Então aquilo, o propósito dela, foi desviado. Depois, ela encontrando diretamente com Jesus, ele disse o seguinte: eu salvei você, porque eu sabia o que você ia fazer. Só que você tem uma vida pela frente. Se você tivesse feito isso, você não iria conseguir mais, não é, os propósitos que eu tinha reservado para você. Por isso eu procurei de todas as formas te salvar. E fiz com que você viesse até aqui onde eu estou, não é? E aí ela falou assim:
mas você é amor, sabe de todas as coisas. Por que me deixou eu passar por toda aquela situação difícil na minha casa? Ela falou assim, é para tornar você mais forte, mais experiente, mais sábia com as experiências e que pudesse cuidar melhor da sua irmã e da sua mãe. E depois ele falou assim, eu quero que você volte, não é? E vá na polícia e entregue o seu padrasto para que ele pague todos os crimes que ele cometeu dentro da sua casa. Aí ela falou assim, mas você não é amor e pediu para eu perdoar o meu padrasto? Ele disse assim, sim, eu sou amor sim, mas aquele que erra tem que pagar pelo erro cometido, e porque eu sou amor e sou também justiça. Daí, liberta ela e ela vai fazer o que combinou com Jesus. Então veja, impossível desconhecer as dificuldades e problemas a que estamos sujeitos pela influência dos nossos companheiros apressados nas teias da revolta e desequilíbrio. Entretanto, se a bondade do Senhor nos encaminha, é que partilhamos com eles o mesmo quinhão de débito a resgatar ou de serviço a desenvolver. Se nos trazem sensações de tristeza ou de angústia, é que ainda temos os corações quais os deles, arraigados à sombra de espírito. Portanto, veja que Jesus, ele prometeu conduzir todos os rebanhos, aliás, todas as ovelhas para o rebanho de Deus, não é? E aqueles que erraram, aqueles que se conduziram nos caminhos das trevas, Jesus pede para aceitar o amor de Deus, o amor de Jesus. De que maneira fazer para retornar ao caminho de Deus? Jesus disse, arrependendo-se e voltando a mente para Deus, para a luz e para o meu caminho. Assim, consegue-se, evidentemente, retornar ao caminho da luz e evoluindo dentro do que Jesus espera para todos nós. Muito obrigado. Vamos passar para o momento de oração e acalme-se, concentre-se, eleve o pensamento ao Senhor Jesus, prestando atenção no teor da prece e da oração. Senhor, neste momento da oração, elevamos o nosso pensamento ao Senhor Jesus, para que possamos receber todas as influências benéficas dos fluidos provenientes dos céus, que nos fortaleçam no caminho da evolução que estamos trilhando, conforme as promessas que recebemos do Evangelho, que o caminho de Deus é todo de luz, de amor, de compreensão e bondade, e que, para tanto, devemos aceitar docilmente todas as palavras das verdades de Deus e coloquemos em prática em todos os momentos da vida. No propósito de trabalhar intensivamente no caminho que escolhermos, devemos também rogar ao Senhor Jesus todo o amparo de amor e luz, e que tenhamos a capacidade de prestar serviços úteis a todas as pessoas ao redor, e que em todos os momentos mantenhamos o coração repleto de amor e luz, e que tenhamos muita bondade para com os semelhantes, sobretudo fazendo bem ao maior número de pessoas. Que Deus, o Senhor Jesus e os benfeitores espirituais nos ajudem e nos amparem nessa trajetória que devemos seguir no caminho de Deus. Agradecemos imensamente que assim seja. Graças a Deus.
o livro Encontro Marcado, bem como as demais obras que nós estudamos em nossas programações, os pedidos de orações que você pode solicitar para a resolução de muitos dos problemas e o agendamento de consultas espirituais, caso você necessite conversar, trocar uma ideia, receber um conselho. Você pode agendar e verificar todos os seus interesses através deste site. Deus abençoe sempre. Muito obrigado pela sua atenção.